homem havia ficado muito rico e, junto com a sua riqueza, o seu coração também adquiriu uma dureza que era mais forte e resistente do que o diamante. E aquele homem tinha um ego muito forte por causa do seu dinheiro, e ele se achava mais superior e mais importante do que os outros. E ele nem sequer olhava nos olhos das pessoas. E por seu ego se identificar com o dinheiro, com o materialismo, ele desprezava os outros. Mas aquilo, longe de ser uma qualidade, era o seu defeito. Aquele homem desprezava as pessoas. Ele achava que o dinheiro comprava tudo, que ele era mais importante que todos, porque ele tinha muito dinheiro. Ele era um bilionário. E se ele quisesse contratar um excelente profissional, o seu ego dizia dentro de si: você é mais importante, você é superior. É só oferecer um excelente salário e você terá um bom empregado. E ele achava que o dinheiro comprava tudo. Ele podia comprar polícia, juízes, julgamentos, pareceres favoráveis, e ele achava que o dinheiro comprava tudo. Mas aquele homem tinha um problema. Ele não conseguia gerar filhos. Apesar de estar casado há muitos anos, ele não conseguia engravidar sua esposa. E uma fortuna tão imensa, ele não tinha para quem deixar. E aquele homem então pensou consigo mesmo: o dinheiro pode comprar tudo, até um filho. E ele decidiu comprar um filho. Ele, sendo oriental, ele disse: eu vou comprar um filho também japonês. E ofereceu muito dinheiro para uma família pobre que havia gerado um bebezinho oriental. Ele comprou aquela criança. Ele disse: agora esse menino vai ser o meu filho, meu herdeiro. Viu só? O dinheiro compra tudo. E com o dinheiro ele contratou as melhores babás, as melhores amas. Ele contratou os melhores instrutores e colocou cerca de 20 empregados em torno do seu filho adotivo. Porque ele dizia: o dinheiro pode comprar até uma boa educação. E aquele menino foi crescendo e ele dizia sempre: o dinheiro compra tudo, sou muito rico, com o dinheiro eu posso comprar tudo que o meu filho precisar. E ele ficou tão feliz com a sua aquisição que ele achava que havia comprado um filho perfeito. E ele se apegou de uma tal maneira com aquele menino que crescia, que aquele menino passou a ser a sua principal riqueza. E ele dizia para as outras pessoas: eu não pude gerar um filho, mas eu comprei um filho. O dinheiro compra tudo que eu quiser. E ele amava demais aquele menino. E o menino realmente tinha muitas qualidades, também com aquela educação que estava recebendo. E aquele menino, com apenas 12 anos, já falava 4 idiomas fluentes. E era extremamente educado aquele menino, inteligente. E ele já estava sendo treinado em economia para assumir os negócios do seu pai. E aquele homem dizia: o dinheiro compra tudo. Então um dia, aquele menino estava aprendendo aquisição e saltava obstáculo com um cavalo de raça. Então aquele animal tropeçou na barreira e caiu. E o menino sofreu uma queda brutal. E aquele homem no seu escritório recebeu uma ligação dizendo: seu filho se acidentou, se feriu, seu filho está machucado. E ele disse: não tem problema, o dinheiro compra tudo. E ele foi até o último andar do seu edifício onde ele trabalhava, pegou o seu helicóptero e foi até o Aras. E ali ele socorreu o menino e levou para o melhor hospital, porque dizia: o dinheiro compra tudo.
E ali ele pagou aos melhores médicos e disse para os médicos: eu quero o meu filho em perfeito estado. E ele achou que o dinheiro comprava tudo. Mas os médicos não puderam fazer nada. Apesar de serem os maiores especialistas do país, o menino veio a falecer. E ele descobriu então que o dinheiro comprava tudo, menos a vida. E com a perca do seu filho, aquele homem agora, com um vazio na alma e sem sentido, viu que o dinheiro não podia preencher o seu vazio. Você sabia, meu amigo, que o dinheiro pode comprar muitas coisas terrenas, menos a vida eterna e a salvação? Não pense você que o dinheiro pode comprar tudo. O dinheiro pode até ajudar a comprar muitas coisas, mas o dinheiro não compra um lugar no céu. Um homem, ele morreu e deixou um testamento, uma cláusula para os seus herdeiros, dizendo: toda semana parte desse dinheiro da minha fortuna eu deixo e deverá ser usado para rezar missa em intenção da minha alma. Aquele homem achava que, podendo pagar missas póstumas, ele alcançaria o perdão e seria salvo do purgatório. Coitado daquele homem, porque de qualquer forma ele está queimando no Hades, se depender do dinheiro para ele entrar na eternidade, no reino do céu. Porque todo o seu dinheiro é insuficiente para resgatar um só pecado. A palavra de Deus garante isso, que o preço de uma alma é tão alto que nem todo o dinheiro da terra seria suficiente para resgatar uma única alma de uma pessoa que perde a salvação e que se fia no dinheiro, achando que o dinheiro pode comprar tudo. E um dia você vai estar diante de Deus incorruptível, que não se compra por dinheiro, que não se pode ser subornado. Aquela pessoa ou você vai se decepcionar se você não se arrepender dos seus pecados e ser salvo antes que a morte venha. Porque o dinheiro não pode comprar salvação, e muito menos a vida eterna. E Deus ri desse tipo de pessoa pretensiosa e orgulhosa que confia no dinheiro. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, Deus diz: assim porquanto tu dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca para que vista e não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para te ungires os teus olhos, para que veja e tenha visão da salvação. Eu repreendo e castigo a todos quanto amos. Sê, pois, zeloso, arrepende-te do teu pecado. Meu amigo, minha amiga, a salvação se compra com arrependimento, porque todos pecaram. Você não pode resgatar um único pecado da tua vida por obra terrena ou por dinheiro. A única moeda que Deus aceita é o sangue de Jesus. E é disso que eu quero te falar. Conforme está escrito, todos pecaram. E o pecado separa o ser humano de Deus. Porque conforme o livro de Apocalipse diz, que no reino de Deus só vai entrar aqueles que foram limpos, lavados e remidos do seu pecado. E o que Deus quer do ser humano, quer de cada um de nós, é o arrependimento. Porque arrependimento significa eu deixar de ir para o caminho errado para voltar para o caminho certo. Arrependimento significa eu reconhecer o meu erro, eu reconhecer que sou pecador, porque todos pecaram e todos precisam de Jesus, porque quem não passar por Jesus vai morrer com seus pecados. E nós estamos aqui que entramos por uma porta chamada nascimento, e tem uma outra porta que nos espera, é a porta que um dia vamos partir à morte. Disso não tenha dúvida, meu amigo, porque todos nós estamos nessa fila
E se nós partirmos com os nossos pecados, quem irá dar conta somos nós mesmos. E é pela obra de Jesus que somos salvos, pela nossa fé, pela nossa crença na sua obra. E Jesus, quando veio a este mundo, ele veio exatamente para nos purificar. Nós temos que olhar para Jesus sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, sendo Ele o filtro, que se todos nós passarmos por Ele, saímos do outro lado limpo. E aí temos condição de receber o Espírito Santo de Deus. Porque enquanto você tiver pecado no teu coração, você não recebe o Espírito Santo de Deus. E muito menos você entrar no reino de Deus. Por isso que a vida de muitas pessoas continua vazia, sem sentido, e as pessoas ficam procurando nesse mundo algo para se preencher, como as riquezas terrenas. E fique sabendo você, que quando todos nasceram, ninguém trouxe nada, porque nada trazemos para esse mundo, nada podemos levar dele. Tendo sustento com o que comer, com o que vestir, com isso estejais contentes, porque a ganância é o dinheiro, a ganância, as coisas do mundo, é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se extraviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Assim aconselhou Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Então, meu amado, aquele que é satisfeito com o que tem é rico. Aquele que é insatisfeito, tem tudo, é pobre e miserável. E para você ser feliz, ser satisfeito, você não precisa de nada, só olhar para a tua vida, só olhar para o ar que tu respira. Porque se o homem mais rico do planeta for pagar 5 minutos de ar que respira, o dinheiro dele não dá. Então você é rico, porque se você for satisfeito com a tua vida, você será um homem rico. Agora aquele que tem tudo é insatisfeito, é pobre. E Jesus, ele veio a este mundo para nos purificar do pecado, para que nenhum de nós se perca. Mas nem todos têm a fé. Infelizmente, aquele que não tem fé na obra de Jesus não entrará no reino de Deus, porque não vai passar por Jesus. E ele se batizou pelas mãos de João Batista, exatamente para assumir no corpo dele os nossos pecados. Batismo quer dizer lavar, purificar. E Jesus, ao ser batizado pelas mãos de João Batista, ele se batizou exatamente para assumir no corpo dele os nossos pecados. Porque pecado é uma dívida e tem que ser paga. Mas o único lugar que o homem pode pagar a sua dívida de pecado é no Hades, no inferno. Mas Deus não quer que o homem vá para lá. Por isso que ele enviou seu Filho Jesus a esta terra para se batizar, para assumir sobre ele os nossos pecados. Depois de 3 anos, ele derrama o seu sangue na cruz para pagar os nossos pecados. Se nós crermos nesta obra de Jesus, nós somos limpos, purificados, não pela nossa obra, não pela nossa justiça, não pelo nosso caráter, mas pela nossa fé em Cristo. O sangue de Jesus, meu amigo, é a única moeda que pode te resgatar, que pode pagar o teu pecado. E ainda a leitura de Apocalipse, capítulo 3, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amado, essa palavra é rica e edificante. Guarde no teu coração. Ilustrações do irmão Arnaldo para a sua meditação e a sua reflexão no Evangelho da Água e do Espírito.